Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então, seguindo, enquanto as crianças vão seguindo com a irmã Anne. Peço que você abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós estamos hoje, vamos finalizar o capítulo 11. Semana passada nós iniciamos o capítulo 11 com o tema É melhor ter a fé verdadeira. Hoje nós vamos terminar esse tema, vamos dar continuidade a ele. Vamos ver do verso 17 até o verso 40. Tá? Arrumar aqui o presilha do microfone para não ficar puxando no meio da mensagem. Mas, enquanto você vai abrindo sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, do verso 17 ao 40, do verso 17 ao 40, quero lhe lembrar do que nós estamos, o assunto que nós estamos meditando, né, na verdade, o tema geral. Nós estamos meditando sobre o novo e vivo caminho na carta aos Hebreus. Já estamos nos momentos finais dessa série de mensagens. Chegamos agora ao final do capítulo 11, tem mais o capítulo 12 e o 13 ainda para finalizar. Mas qual é o tema aqui? O que você precisa sempre ter em mente toda vez que você ler a carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus é uma carta que fala sobre perseverança. É uma carta que fala sobre resiliência na caminhada de fé. É uma carta que fala sobre a necessidade de olhar para frente e de ter um alvo para onde você está apontando o seu olhar, de maneira que você possa continuar em direção a esse alvo. Talvez nenhum dos irmãos tenha experiência na vida marítima, né? Mas o conhecimento geral nos faz ter alguns entendimentos. Então, você sabe que os faróis, eles servem exatamente para ser uma espécie de guia. Você olha para ele, a embarcação enxerga a luz lá na frente e, independente das circunstâncias do mar, ele continua em direção, porque ele sabe que lá é terra firme. Onde está aquela luz é terra firme, lá é um local onde ele pode aportar, onde ele pode estar, de fato, em definitiva segurança, né? Então, nesse sentido, o que o autor tem dito aos seus leitores desde o começo da carta é que Jesus é esse local para onde nós devemos olhar constantemente, onde devemos fixar os nossos olhos, e ele vai explicar, primeiro, por que Jesus é melhor, e aí ele começa a fazer os comparativos entre Jesus e os elementos do Antigo Testamento. Depois ele começa a mostrar que Jesus é melhor como indivíduo mesmo, ele é um farol melhor, se nós pudéssemos usar essa expressão, para fazer uma aplicação mais compreensível, mais simplória aqui do que o autor quer dizer. Depois, uma segunda etapa do livro, ele mostra que Jesus é melhor, porque a sua obra é melhor, e aí ele compara as obras de Jesus com as obras da lei, as obras do Antigo Testamento, as obras da velha aliança, é a expressão que ele usa ao longo da carta, e ele compara a nova aliança com a velha aliança. Por quê? Seus leitores estavam cogitando a possibilidade real de abandonar o caminho, de abandonar a fé e de voltar às tradições antigas, voltar ao seu estado anterior, a fim de evitar problemas ou de talvez minimizar as dificuldades que estavam sendo enfrentadas por aquelas pessoas. Então o autor constantemente vai chamar a atenção. Olha, não retorne, porque o melhor está lá na frente, o melhor é o objetivo final, e a única forma de chegar a esse objetivo final é através de Jesus. Jesus é, de fato, esse único caminho, esse verdadeiro, esse novo e vivo caminho, a expressão que ele usa para fazer referência a Jesus ali por volta do capítulo 10. No capítulo 11, um capítulo bastante conhecido, que nós iniciamos na semana passada, ele diz qual é o instrumento que nos faz continuar nessa caminhada. Ele explica o que é que nós devemos usar para continuar nessa caminhada, apesar das dificuldades. Ele tem constantemente nos alertado e chamado a atenção dos seus leitores, e nós nos colocamos na condição de leitores aqui, chamado a nossa atenção para o quê? Precisamos perseverar, precisamos continuar, precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos nos desenvolver neste novo e vivo caminho, porque esse novo e vivo caminho é que nos leva à salvação definitiva. Abandonar esse caminho é perder a salvação, abandonar esse caminho é procurar um meio onde não há garantia de salvação, onde não há certeza de salvação. Afinal de contas, o único local onde pode ser salvação é neste caminho. Então ele faz esse alerta constante, mas agora ele finaliza aqui no capítulo 11, nos explicando qual é a ferramenta que nós devemos usar para caminhar. Então, na semana passada, nós vimos que a fé é essa ferramenta. Então, ele explica o que é fé,
lá no verso 1º, ele vai dar o conceito clássico de fé que todos nós decoramos ou aprendemos, ou pelo menos lembramos vagamente de cabeça, ou ainda de maneira não totalmente completa, mas nós sabemos qual é o conceito que está apresentado no verso 1º. Depois ele dá alguns exemplos disso, de pessoas de fé, e agora ele vai demonstrar que essa fé, essa verdadeira fé, a fé que pode nos levar a suportar as dificuldades enquanto caminhamos em direção a esse farol, a essa luz pelo novo e vivo caminho, essa fé, a verdadeira fé, nunca pode ser apagada, ela nunca acabará. Então, quem tem fé verdadeira vai perseverar. Aqueles que perseveram é porque têm fé verdadeira. Então, nesse ponto da carta, o apóstolo está focado no tema da fé. Ele já explicou a fé e como a fé se comporta nos versos anteriores. Agora ele vai escrever, ele vai descrever alguns homens e mulheres que estão pensando, ele está apresentando isso para homens e mulheres que estão pensando seriamente em abandonar a fé. E agora ele quer destacar que essa verdadeira fé, ela não morre. Essa é a lição que ocupa o restante do capítulo 11, e o apóstolo vai fazer isso, o autor vai fazer isso através de duas verdades. Ele vai apresentar duas verdades, e a cada uma dessas verdades ele vai aplicar o exemplo de alguns personagens bíblicos que ele já citou aqui e outros que ele vai trazer agora nessa segunda etapa. Então, a primeira verdade bíblica que o autor traz, eu vou ler à medida que eu for passando pelos pontos. Eu vou ler o texto bíblico à medida que eu for passando pelos pontos. É um trecho mais longo, então para que a gente não faça uma primeira leitura, depois faça uma segunda leitura a cada ponto, eu vou lendo à medida dos pontos que eu for apresentando. Então a primeira verdade que o autor apresenta é que a fé olha para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar. A fé olha para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar. Ele vai tratar isso dos versos 17 até os versos 28, usando alguns exemplos de personagens bíblicos, de pessoas, de personagens históricos para os judeus e para nós, personagens bíblicos, esses personagens que entenderam isso e, por meio da fé, olharam para frente, continuaram olhando para frente, mesmo que não houvesse mais nada pelo que esperar. O primeiro exemplo que ele nos traz é o exemplo de Abraão, do verso 17 até o verso 19. Então ele diz: pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava pronto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também simbolicamente o recuperou. Nesse texto aqui nós temos algumas orientações, ou melhor, algumas exposições, explanações dos eventos que acontecem com Abraão, que em nenhum outro lugar da Bíblia nós temos. Apenas aqui o autor de Hebreus é que nos dá esse tipo de explicação. E é muito interessante, porque ele pega o exemplo de Abraão e diz o seguinte: bem, Abraão recebeu uma promessa. Qual era a promessa que Abraão recebeu? Que ele seria pai de uma grande nação. Essa é a promessa que Deus inicia o seu contato com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Ele diz: ó, Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti pai de uma grande nação. Eu farei de ti de ti virá uma grande nação. Abraão já era idoso nessa época, ele já era um senhor de idade. Ele mesmo diz: olha Deus, como é que você vai fazer de mim pai de uma grande nação, se primeiro, eu já sou idoso, segundo, minha mulher é idosa, e terceiro, nós não temos filhos. Como é que nessa fase da minha vida o Senhor vai trazer a nós um filho? Então Deus faz uma promessa: você vai ter um filho, eu vou dar um filho a você e a Sara, sua esposa. Então o tempo passa, a promessa se cumpre, alguns percalços vão acontecendo entre a primeira promessa e o cumprimento dela, e quando a promessa vem, Isaque nasce, Deus então faz uma reafirmação na promessa e diz: é por meio de Isaque que eu vou te fazer pai de uma grande nação, é por meio de Isaque que eu vou trazer uma grande descendência a você. Contudo, nós conhecemos o momento lá, a história de Moriá, onde Deus chama então Abraão e diz: ó, Abraão, pega teu filho, vai ao Monte Moriá e oferece ele em sacrifício. Abraão, obviamente, se assustou, né? O texto bíblico diz que Abraão juntou a criança, pegou um feixe de lenha, né? E seguiu em direção, né? Chamou alguns servos juntos, seguiu em direção ao monte onde deveria ser oferecido o sacrifício, onde deveria ser oferecido o holocausto. A história continua, conhece brevemente os relatos
história, né? Então Abraão segue e nesse caminho muita coisa deve ter passado pela cabeça de Abraão, desde o momento em que Deus fala com ele até o momento em que ele chega até lá o local do holocausto. Obviamente muita coisa passou pela cabeça de Abraão. E o autor nos explica aqui de maneira revelacional, de maneira na sua condição de autor inspirado, capaz de revelar a nós informações que o restante do texto bíblico até agora não tinha nos dado. Abraão segue consciente de que Deus haveria de cumprir a sua promessa, porque Deus não é homem para falhar ou para mentir. Então ele vai sabendo, Deus cumpre a sua promessa. Contudo, na maioria das vezes que nós pensamos nesse texto, nós sempre fazemos uma associação direta com Jesus e que haveria um cordeiro que seria dado em lugar da criança, mas nós paramos pouco para pensar no que Abraão pensou nesse período. Às vezes a gente limita a nossa percepção sobre Abraão apenas para que o fato de que Abraão tenha dito, não, Deus vai prover alguma coisa, porque de fato ele diz isso para Isaac na caminhada. Isaac pergunta para o pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo material para fazer o sacrifício, eu já participei de outros momentos com o Senhor nesse sentido, eu já vi o que tem que fazer, estou enxergando todos os elementos, mas está faltando um, o principal. Cadê o animal que a gente vai sacrificar? E Abraão responde ao filho, olha, Deus proverá. Obviamente que há a percepção de Abraão de que Deus vai prover, mas o autor nos traz uma nova informação. O autor de Hebreus, aqui da carta aos Hebreus, nos traz uma nova informação. O autor nos diz que Abraão confiou tanto em Deus, que ele disse, olha, se Deus está me pedindo para sacrificar meu filho, e Deus prometeu que é do meu filho que vai vir essa grande nação da qual eu serei pai, alguma coisa vai acontecer. No mínimo, Deus vai ressuscitar meu filho. Então, Abraão já creu na ressurreição muito antes de você ouvir falar em ressurreição. Muito antes de algo semelhante ter sido relatado na história da humanidade ou na história do povo de Deus naquele período. Então, Abraão crê na ressurreição do seu filho e, obviamente, ali ele já está prefigurando a ressurreição de Jesus Cristo, porque todo aquele evento é um evento muito simbólico da pessoa de Jesus Cristo, do que haveria de acontecer com Jesus Cristo. Então, Abraão continua olhando para frente, ele deposita sua fé em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, ele confia que Deus vai cumprir a sua promessa e que, se for necessário realizar o holocausto, realizar o sacrifício, Deus vai ressuscitar Isaac, a fim de que Isaac possa ser aquele que vai dar continuidade a essa grande nação da qual Abraão foi prometido por Deus ser o pai. Então é assim que a verdadeira fé se comporta, é assim que a verdadeira fé se apresenta. Ela jamais deixa de estar convencida de que podemos confiar plenamente na palavra de Deus. A verdadeira fé confia plenamente nas promessas de Deus, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é confiável. Isso é que o autor tem dito aos seus leitores constantemente. Confiem na palavra de nosso Senhor. Essa palavra é confiável. Continuem no novo e vivo caminho, porque é aqui que nós encontraremos satisfação, é aqui que nós encontraremos verdadeira salvação. O autor continua, ele vai continuar aqui quase que numa sequência genealógica, mostrando em cada um desses patriarcas como é que isso foi, como é que a verdadeira fé se apresentou, e no verso 20 ele vai falar do caso de Isaac, o mesmo Isaac que havia sido levado para ser oferecido em sacrifício. No verso 20 ele diz, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Isaac também tem uma série de histórias, né, a gente conhece lá do texto de Gênesis, são muitas histórias, e uma das histórias bastante conhecidas é o momento da bênção dos seus filhos. É conhecido na história que Isaac tinha uma predileção pelo filho mais velho, por Esaú, era o filho que lhe acompanhava em todas as tarefas, enquanto Jacó, que futuramente seria chamado de Israel, é o filho que mais acompanha a mãe, que não é dado muitas mesmas tarefas do pai. Então há uma divisão, uma predileção do pai em relação a Esaú, e quando Isaac olha para Esaú, lembra-se da promessa do pai, ele olha para Esaú, Esaú era forte, era caçador, era líder, era atuante, era alguém que assumia a responsabilidade da liderança do clã, então ele diz, bem, é daqui que a promessa vai dar continuidade, porque Jacó não me parece ser alguém que vai dar continuidade nessa promessa. Contudo, a gente sabe da história, que ele promete a bênção, ele já está cego, a mãe então chama Jacó e diz, Jacó, vai lá,
pega lá um animal que eu vou preparar um ensopado aqui, eu vou preparar uma comida do jeito que seu pai gosta, do jeito que o seu irmão faz, e enquanto isso você vai, pega as roupas aí, pele de animal, cobre você, porque a Bíblia diz que embora eles fossem gêmeos, eles não eram muito parecidos, enquanto Esaú era muito peludo, Jacó não tinha tantos pelos, então isso era perceptível, a ponto de você passar a mão no braço e perceber a diferença entre um e outro. Então Jacó se veste de Esaú, pega as roupas com o cheiro de Esaú, vai à presença do pai, leva o alimento, pede a bênção do primogênito, a bênção que o próprio Esaú já tinha vendido por um prato de lentilha algum tempo antes, a bênção que Esaú havia rejeitado implicitamente, agora de fato é dada a Jacó e é tirada de Esaú. E embora depois na história a confusão tenha sido descoberta, Jacó, ou melhor, Isaac percebeu que havia sido enganado, ele não volta atrás, ele não retira a bênção, ele não retira aquilo que ele havia prometido aos filhos, determinado aos filhos na sua condição de patriarca, na condição de pai, a promessa que ele havia feito, porque o autor nos explica que, pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas que haveriam de acontecer. Ele então, Jacó entende, ou melhor, Isaac entende que é de Jacó que Deus vai dar continuidade à promessa e não de Esaú. E de fato, isso é o que acontece. De fato, é a partir de Jacó, é com Jacó que Deus faz uma aliança, é com Jacó que Deus batalha, é com Jacó que Deus transforma, porque Jacó é o arquétipo do ser humano. Jacó é o verdadeiro arquétipo do ser humano. Ele é falso, ele é traidor, ele tenta resolver as coisas do seu jeito, mas ele é transformado pela graça de Deus, e de Jacó se torna em Israel pai das 12 tribos, pai daqueles que haveriam de dar origem a todo o povo de Israel e, consequentemente, ao povo de Deus que futuramente se chamará igreja. Então, Jacó, mais uma vez, Isaac olha para frente. Ele olha para frente e, com os olhos da fé, pela fé, ele crê que se a bênção foi dada para Jacó, é a partir de Jacó que Deus vai fazer o seu trabalho. O autor continua, então, agora nos descrevendo o caso de Jacó, o terceiro na linhagem dos patriarcas, né? No verso 21 ele diz, pela fé, Jacó, quando estava prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiando sobre as extremidades do seu bordão. Então, quando Jacó já estava prestes a morrer, ele chama os filhos de José. A história de Jacó também, não muito diferente do seu pai, é um grande drama, né? Digno de filmes hollywoodianos. Em um determinado momento, José, que era o seu filho da velhice, o filho da esposa que ele amava, quem ele tinha mais afeição, ele é dado por morto, é vendido como escravos, aí vai para o Egito. Tem toda uma história que é contada a partir do relato de José, um período bem extenso ali do livro de Gênesis é dedicado a contar a história de José. E José, que é um dos filhos de Jacó, não é pai de uma tribo, né? Não existe uma tribo chamada tribo de José. Na verdade, os seus filhos é que dão origem a duas tribos que compõem todo o corpo das 12 tribos de Israel. Então, nesse sentido, a bênção que era de José como patriarca, como descendente de Jacó, é dada a seus filhos, e seus filhos, então, compõem as 12 tribos e dão origem, então, a esse povo, ao povo de Deus. Então, nesse sentido, quando Jacó estava prestes a morrer, ele abençoou os 2 netos que José, seu filho, havia lhe dado. Ali ele faz isso à beira da cama. Ele prediz o futuro de cada um desses meninos e demonstra a sua certeza de como os propósitos de Deus se realizariam através de cada um. Mais uma vez, Jacó, aqui, Israel já está olhando para frente com os olhos da fé. Ele crê que Deus é real e que a palavra de Deus é certa, e nesse sentido ele olha para frente ao invés de ficar olhando para trás. É assim que a fé genuína se comporta, é assim que a verdadeira fé se comporta, sempre olhando para frente, olhando para o ponto seguro, para o ponto para onde nós estamos caminhando em direção na nossa jornada. Aí ele passa então aqui a lembrar do exemplo de José, e de José pela fé José, próximo de seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Também na história de José, no finalzinho, quando ele está na beira da morte, o povo de Israel está
habitando a terra do Egito de maneira cordial, eles foram convidados a se instalar lá, receberam uma parcela da terra para se assentar, mas José sabia, aqui não é o fim da promessa de Deus. Essa não é a terra prometida, essa é a terra dos egípcios. Deus prometeu uma terra para nós. Deus prometeu uma terra para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô. Eles receberam uma promessa de Deus e essa promessa vai se cumprir. E eu não terei os meus ossos enterrados aqui para o resto da minha vida. Ele já deixa uma ordem, ele diz, olha, quando o povo sair daqui, vocês tirem meus ossos e me enterrem na terra prometida, porque eu sei que Deus vai cumprir a sua palavra. Essa aqui não é o fim da nossa jornada. Estar no Egito, embora fosse bom para o povo, eles receberam uma parcela de terra saudável, uma parcela de terra boa, uma parcela onde eles puderam crescer. Tanto é que os versos seguintes, quando se conta da história, o livro seguinte, de Êxodo, quando o livro abre, ele diz que a nação de Israel, o povo que chegou lá, uma quantidade razoável de pessoas, era um clã, de repente ele se tornou uma nação. Milhões de pessoas estavam lá, vivendo ali, e entanto que cresceram tanto que o faraó se assustou e os tornou escravos. Então José, pelos olhos da fé, mais uma vez, contemplando a palavra de Deus, a certeza de que Deus haveria de cumprir a sua palavra, ele deixa esse seu testamento aos seus descendentes, e essa sua vontade foi cumprida 400 anos depois. Porque o texto bíblico nos diz que o povo ficou preso, ficou como escravo por volta de 400 anos no Egito. Então, 400 anos depois que José prevê que o povo vai sair, já prevendo o êxodo, ele diz aos seus descendentes, olha, a minha vontade é essa, e a minha vontade é que meus ossos sejam tirados aqui. E é interessante porque, para nós, são 2 páginas entre o fim do livro de Gênesis e o início do livro de Êxodo. Mas para o povo de Israel foram 400 anos. Nós somos uma nação que gostamos de nos lembrar da nossa história, mas nós temos muita dificuldade de manter bons registros históricos, a ponto de vivermos discutindo se algumas coisas de fato aconteceram ou não aconteceram o tempo todo. Mas é interessante como esse povo é um povo que está depositando a sua esperança na promessa do Senhor, de que lhes levaria para uma terra que seria deles. Eles mantêm essa lembrança. Lembra, José disse que os seus ossos não são para ficar aqui. 400 anos, várias gerações, uma passando para a outra, essa lembrança. Lembra, o dia que a gente sair daqui, tem que pegar os ossos de José e tirar daqui, porque os ossos deles não serão enterrados aqui. Os ossos dele não é para ficar aqui pelo resto da vida. Ele vai ser enterrado na terra prometida. E é exatamente isso que acontece. Quando o Moisés inicia o êxodo, que o povo sai, uma das ordens que o texto de Êxodo nos lembra, nos traz é exatamente essa, a ordem para ir pegar os ossos de José, botar na caravana e levar para a terra prometida. E quando eles adentram na terra prometida, novamente o texto bíblico nos diz que os ossos de José foram enterrados lá. É isso que a fé autêntica faz. Ela olha adiante, ela olha para frente, ela confia na palavra de Deus, porque ela sabe que a palavra de Deus não é palavra de homem para ser voltada atrás, para ser dada para trás. Nesse mesmo toada, ele vai agora para o exemplo de Moisés, do verso 23 ao verso 28, ele diz, olha, pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escolhido por seus pais, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Aqui nós temos o exemplo de fé dos pais de Moisés e o exemplo de fé do próprio Moisés. Pela fé, Moisés, já adulto, recusa ser chamado do filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar, por algum tempo, os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Então nós temos aqui diversos exemplos de uma família que vai dando exemplos de fé. Os pais de Moisés olham para aquela criança, percebem que aquela criança tem algo diferente, algo de especial, não só pela sua aparência física, mas eles têm uma percepção da parte de Deus de que aquela criança há um plano de Deus para aquela criança, e em um momento em que existe uma ordem dada pelo faraó de que todas as crianças menores de 2 anos precisavam ser ceifadas, precisavam ser mortas, porque o povo estava crescendo demais, os pais de Moisés escondem essa criança por 3 meses. 3 meses.
Uma criança ficar calada no meio de um arraial por 3 meses, você conseguir abafar o choro de uma criança por 3 meses, tem que ter muita fé. Tem que acreditar de fato que Deus vai cumprir suas palavras. Tem que acreditar de fato que Deus está no controle daquela história e que Deus tem algo para ser realizado. Porque é impossível que eles tivessem conseguido passar 3 meses sem que aquela criança passasse uma noite chorando, sem que alguém na vizinhança soubesse que tem uma criança naquela casa. É impossível isso. Mas os pais de José entendem que há um plano da parte de Deus maior, escondem aquela criança. Quando chega um momento que está impossível manter aquele estratagema, eles então colocam ele no cestinho de junco, no famoso Moisés, né? No cestinho de junco, colocam o rio abaixo, a irmã dele segue acompanhando para ver se nada aconteceria, e de repente a filha de Faraó, que está lá tomando seu banho na beira do rio, percebe aquela criança chegando, adota aquela criança, ele então é criado dentro do palácio como um neto do Faraó, como alguém que está na linhagem direta das benesses do palácio, mas o texto vai nos dizer, o autor vai nos dizer que pela fé, Moisés olhou para isso e disse, não, eu prefiro estar com o meu povo. Por quê? Porque a promessa de Deus foi feita para o povo de Israel, não foi feita para o povo do Egito. Por mais que nesse momento seja mais seguro, mais tranquilo, mais prazeroso, mais certo, mais racional permanecer e até pensar na possibilidade de ajudar o povo de dentro do palácio. Eu lembro que quando eu era criança, olhando a história de Moisés, eu pensava, mas por que Moisés não fica lá dentro? Ele não é neto do faraó? Por que ele não influencia lá de dentro para tentar livrar os seus irmãos lá de fora? Para mudar, de repente, a política interna do palácio de alguma forma e olhar de outra forma para aquela nação. Vai que, de repente, ele também não ascende ao trono, ele não está na linha de sucessão, de repente, ele é neto, ele poderia subir, ter alguma posição de comando, mas Moisés se lembra que a promessa não foi feita aos egípcios, a promessa foi feita aos israelitas. Então, ele abre mão disso pela fé, se junta ao povo de Israel, se torna um dele, e é interessante que o autor aqui no verso 26, ele diz, ele considerou a afronta de Cristo, já fazendo aqui uma ligação direta, que o mesmo Cristo que foi afrontado na sua caminhada de fé, essa afronta a Cristo é a mesma coisa que Moisés abraçou. Ele preferiu ser como Cristo, ser alguém que foi ofendido, ser alguém que foi maltratado, perseguido, do que ficar no meio do pecado que estava ali simbolizado pelos tesouros do egípcio. Ele previu a recompensa com os olhos da fé. A recompensa era a terra prometida, a recompensa era a salvação, a recompensa era a certeza de estar no meio da vontade de Deus. Então, pela fé, ele abre mão do seu status egípcio e abraça um status mais baixo, inferior, um status de perseguição, porque ele entendia que a promessa tinha sido feita para o povo de Israel e Deus haveria de cumprir a sua promessa. E aí ele finaliza aqui os exemplos lembrando da Páscoa. A Páscoa é um dos exemplos mais interessantes de fé, porque Deus dá uma ordem ao povo, diz, olha, nessa noite, meu anjo vai passar e todos os primeiros filhos, todos os primogênitos de todos os seres vivos serão ceifados. Só não será ceifado daquelas casas em que os umbrais estiverem pintados com o sangue do cordeiro sacrificado anteriormente. Façam isso, participem da Páscoa e o anjo do Senhor há de passar. Então, aquele filme, aquela animação, O Príncipe do Egito, uma dessas animações que foi para cinema, essas coisas, a forma como os diretores apresentam essa imagem é bastante interessante, porque às vezes a gente tem a ideia um pouco romântica de que o povo de Israel passou aquele sangue na porta e ficou do lado de dentro como se nada tivesse acontecendo. Muito pelo contrário, as pessoas, o texto diz que o anjo do Senhor passou. A gente não sabe se era exatamente físico, se era algo etéreo, mas o fato é que uma presença diferente estava passeando pelo meio do povo. Estava passeando pelo meio das terras do Egito. E onde ele não encontrava o sinal da aliança, ele entrava e ceifava a vida do primogênito. Então, enquanto ao longo de todo o Egito ouviu-se pranto de mães e de pais que acordaram vendo seus filhos mortos nos seus braços muitas vezes, entre os israelitas estavam aqueles que estavam confiando. Deus nos mandou pintar a porta. Se ele deu a ordem, o anjo da morte não vai entrar aqui. Isso é fé. Isso é fé.
é crer na palavra de Deus. É crer que se Deus disse e fizermos a vontade de Deus e obedecermos a vontade de Deus, a palavra dele se cumprirá em nosso favor. É assim que a fé genuína se comporta. É assim que os crentes devem se comportar. É assim que o povo de Deus deve dar prova da sua fé, confiando na palavra de Deus, confiando na sua promessa. Agora o autor então passa para o seu segundo ponto, a segunda lição sobre a fé, do verso 29 ao verso 40, ele vai nos ensinar que a fé segue em frente, mesmo quando tudo mais falha. Ele deu exemplos aqui de homens que olharam para frente pelos olhos da fé. Embora as circunstâncias estivessem difíceis, embora aparentemente houvesse opções melhores, esses homens continuaram olhando para frente. Agora ele vai nos dar exemplo de pessoas, de heróis da fé, personagens bíblicos que continuaram andando em frente, mesmo quando tudo ao seu redor já lhes dizia para parar de caminhar, para parar de prosseguir. Então, ele volta ainda aqui na sequência histórica, ele segue aqui basicamente a sequência da história do povo de Israel, e ele lembra do povo de Israel chegando ali, saindo do Egito, todo aquele processo, as 10 pragas, o povo então sai do Egito, sai aquela caravana enorme, caminhando pelo deserto, e eles caminham até um ponto onde eles são parados naturalmente por uma barreira natural. O Mar Vermelho estava à frente dele, então havia uma barreira natural. O natural, o óbvio, é que eles fizessem um acampamento, começassem todo um processo de construção de embarcação, de preparo, de escolha de momento certo para fazer a travessia. Isso era o normal. Contudo, há um fator diferencial aqui. O fato aqui não é que Moisés errou o caminho e levou eles para a beira do rio, tá? Para a beira do Mar Vermelho. O caminho natural era esse. Contudo, eles iriam, obviamente, montar um acampamento, começar o processo de construção de embarcações para poder atravessar todo o povo para o outro lado. Contudo, aqui há um catalisador, há um fator de pressa aqui na história. Simplesmente o faraó mudou de ideia, juntou o seu exército e disse, vamos atrás dele e vamos destruir todos eles. Então o povo está ali, de um lado está o mar, do outro lado está o exército do faraó, o povo vira para Moisés, e aí Moisés, o que a gente faz? Moisés diz para Deus, Deus, o que eu faço? Eu trouxe eles para cá para morrer? Deus diz para ele, olha, diz ao povo que marche. Diz ao povo que ande em direção ao mar. Toca com teu cajado no mar e o mar vai se abrir. E o povo vai atravessar a pé seco o mar. E é exatamente isso que acontece. Moisés toca no seu cajado no mar, o mar se abre, o povo atravessa o mar, o povo continua caminhando, confiando no que Deus havia dito. Esse também é um daqueles exemplos interessantíssimos. Embora a ciência tente, de algumas vezes, fazer algumas explicações meteorológicas, dizer, não, é um vento que faz o mar baixar a maré a ponto de você atravessar com água batendo só no calcanhar, né? O texto bíblico diz que o povo atravessou a pés secos. E, mais uma vez, eu vou me socorrer dessa animação, o Príncipe do Egito, tem ali a imagem também bastante interessante. O texto diz que uma parede de água tinha do lado, ou melhor, o vídeo traz uma parede de água de um lado, a parede de água do outro lado, e o povo atravessando ali. Aquele paredão de um lado, paredão do outro, e o povo atravessando. E é só com fé, na promessa de Deus, que você olha para aquilo que é antinatural e vai dizer, continua caminhando, porque Deus vai manter essas águas separadas até que a gente atravesse e chegue do outro lado. E o texto diz que o povo chega, pés secos do outro lado, atravessa, toda a nação atravessa, e quando então o faraó e os seus carros tentam atravessar, Deus então abre as águas, ou melhor, solta as águas então afogam todo o povo. Então, pela fé, o verso 29 nos diz, pela fé, os israelitas atravessaram o mar como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. E aqui o grande milagre, na verdade, que a gente tem, se é que foi uma espécie de vento que diminuiu a maré, o grande milagre talvez seja outro, então, que os egípcios conseguiram se afogar numa poça de lama, né? E não foi isso que aconteceu, eles se afogaram de fato em água, em abundante água, porque o povo atravessou o mar a pés secos, porque Deus disse a eles, continuem caminhando, porque pela fé eles seguiram em frente, mesmo quando tudo mais ao seu redor parecia dizer que eles deveriam parar e desistir daquela caminhada. Ainda assim, nós temos o exemplo aqui no verso 30 e 31 do que aconteceu em Jericó. Vejam o que aconteceu em Jericó.
Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Então ele cita aqui 2 exemplos. Mais uma vez, o povo recebeu uma ordem de Deus quando eles entram na Terra Prometida. A primeira cidade que eles encontram é a cidade de Jericó. E aqui é interessante como Deus, muitas vezes, parece escrever um enredo de uma história que dá aquela sensação de que nunca a gente vai ter um pingo de paz. Porque o povo, depois de ter passado todo aquele período no deserto, caminhando, muitas situações, muitas batalhas, eles finalmente chegam na Terra Prometida e a primeira cidade que eles precisam enfrentar é simplesmente só a cidade mais bem fortificada que tem em toda a região. Os muros de Jericó eram famosos pela sua espessura, dizia-se que você conseguia passar com 2 carros por cima dele, ou seja, 2 bigas por cima do muro, de tão espessos que eles eram. Deus diz ao povo, olha, marchem ao redor da cidade, cantem louvores, marchem ao redor por 7 dias, e no 7º dia eu farei o milagre, no 7º dia eu trarei a vitória a vocês. Eles mandam alguns espias para lá, esses espias para verem as fortificações. A história conta também que eles encontraram com uma mulher chamada Raabe, uma prostituta que morava em cima do muro. E aí que é interessante, porque o texto bíblico vai nos dizer que Raabe é local, Raabe é da cidade, Raabe é nativa de Jericó. Ela conhece a sua cidade, ela conhece o que é de mais famoso na sua cidade. E o que era de mais famoso em Jericó? Seus muros, sua muralha, a sua condição de local protegido, de local sem um tipo de... sem correr risco. E aí ela vê 2 estrangeiros que dizem para ela, olha, o Deus dos exércitos, o Yahvé, aquele que libertou o povo de Israel do Egito, ele diz que vai destruir esses muros. Se você não quiser morrer, você vem com a gente. Você vem com a gente. E o texto diz que Raabe creu. Raabe teve fé. Raabe acreditou que a palavra de Deus era mais segura do que as muralhas de Jericó, que já haviam sido testadas por anos e anos e anos de batalha. E ela deve ter crescido ouvindo as histórias de que aquelas muralhas foram construídas e que exércitos e tantos exércitos tentaram enfrentar aquela cidade e não conseguiram vencer as muralhas, mas Raabe ouve a palavra de Deus por meio dos espias, por meio dos espiões israelitas que entraram ali, e ela crê. E o texto bíblico diz que a fé dela lhe concede salvação. Tanto lhe concede salvação que lhe concede parte na genealogia de Jesus. Raabe é uma tataravó de Jesus. Pense só, pela fé, aquela mulher olha para a palavra de Deus e diz, a palavra de Deus é mais segura do que essas muralhas que eu estou vendo, essas muralhas que eu cresci vendo, essas muralhas que eu já ouvi histórias e mais histórias de que não seriam destruídas. E, de fato, é isso que acontece. Depois do 7º dia, o povo termina a sua volta na cidade, eles cantam louvores, cantam, e o que acontece é exatamente isso, as muralhas desabam. As muralhas desabam e a ordem que Deus dá ao povo de Israel é adentrar a cidade e destruir tudo que estivesse lá dentro. Não ficou absolutamente nada, inclusive os animais eram para ser destruídos. Então aquela mulher ouve a palavra, acredita na palavra de Deus e ela, pela fé, encontra salvação. E aí ele finaliza aqui, lembrando de toda a história de Israel. Ele chega a um ponto e diz, não dá mais para eu ficar listando um por um aqui, porque senão eu vou ficar o resto do dia aqui, escrever um outro livro, só falando de um por um dos exemplos. Aí ele diz assim, e que mais direi? A partir do verso 32. Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados, para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram zombaria, espancamento, correntes e prisões, e foram apedrejados e provados, pulou aqui a minha...
foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos de terra. O apóstolo então termina aqui admitindo que é impossível listar todos os exemplos de fé dados pela Escritura ao longo de toda a história. Foram grandes heróis que ele cita aqui de maneira geral, cita seus feitos, tenta fazer aqui um compilado de tudo aquilo, e ele deixa isso para os seus leitores, para que eles entendessem que eles fizeram tudo isso pela fé. E foi o que eles fizeram? Ele relata os grandes feitos. Feitos de coragem, feitos de bravura, feitos de valor, feitos de ousadia, feitos de perseverança, foram perseguidos, suportaram tortura, conheceram a morte, escolheram a morte a fim de ter uma melhor ressurreição. Essa parte do texto sempre me chama a atenção quando eu leio, porque ele nos traz a seguinte informação: tinha gente que podia ter escapado da morte, ter morrido de velhice, e escolheu morrer na mão do seu perseguidor, porque sabendo que morrendo ali, ele estaria com Deus, e morrendo em honra na presença de Deus, ele teria uma melhor ressurreição. Teria uma melhor ressurreição. Tudo isso, o que faz essas pessoas escolherem esse caminho, é a crença na palavra de Deus. A fé no que Deus havia prometido ao seu povo. A certeza deles era maior do que qualquer outra coisa. E assim eles jamais desistiram, jamais cederam, jamais voltaram atrás, jamais deram as costas para Deus e jamais viveram da maneira que as outras pessoas viviam. É assim que a verdadeira fé se comporta. A verdadeira fé prossegue. A verdadeira fé continua no caminho, embora as circunstâncias ao redor pareçam não nos estimular a continuar no caminho. Esses todos que foram citados aqui, eles acreditavam que Deus é real e que a sua palavra é verdade. E a fé age à luz dessa convicção, não obstante o preço que essa convicção possa cobrar de quem caminha à luz dessa convicção. E como é que poderia ser diferente? A única forma de nós podermos, de fato, encontrar a salvação é continuar pelo novo e vivo caminho. Por isso é que o autor insiste com seus leitores: não abandonem a fé. Não é à toa que ele termina o capítulo 10 dizendo: nós não somos os que retrocedem, nós somos os que avançam. Por quê? Porque nós temos fé. E a verdadeira fé, ela não morre. A verdadeira fé prossegue. A verdadeira fé continua nos levando à frente. E aí ele finaliza aqui fazendo um apanhado de como os crentes do Antigo Testamento encontraram a salvação por meio da fé, no verso 39 e no verso 40. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Esse é um ponto interessante, porque o autor faz aqui uma ligação de como é que essas pessoas do Antigo Testamento viveram pela fé, escolheram um caminho muitas vezes perigoso, um caminho difícil, um caminho de lutas, e ainda assim muitos deles não viram o cumprimento da promessa. Verão o cumprimento da promessa nos dias finais. Muitos deles não experimentaram aquilo que outros posteriormente experimentaram. Eu gosto muito dos textos, do texto de Lucas, da narrativa de Lucas dos primeiros dias de Jesus, e o texto diz que tem um ancião que, quando ele olha Jesus Cristo nos braços de Maria pela primeira vez, ainda um bebê, ele reconhece que Jesus Cristo é o Cristo enviado de Deus, e ele então diz a Deus em tom de louvor, em tom de oração, diz assim: Senhor, eu já posso ir, porque os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos contemplaram o Salvador. Tantos e tantos desses homens que foram citados aqui morreram com a fé num Salvador que viria, mas não viram o Salvador. Mas isso não os fez mudar de caminho. Isso não os fez pensar duas vezes na caminhada. E aí o autor chama a atenção dos seus leitores. Muitos de vocês viram o Senhor. Essa turma que está lendo a carta aos Hebreus aqui, no momento em que ela está sendo escrita, essa turma, boa parte dela é contemporânea, ou do próprio Cristo, ou de pessoas que viram o Salvador.
pessoas que conversaram com o Salvador. É provável que o autor, tá? É provável que o autor ou tenha caminhado muito próximo dos apóstolos, dos 12 mesmo que andaram com Cristo, ou talvez tenha caminhado com o Senhor de alguma forma. Embora nós não saibamos quem é o autor, mas pelo domínio que ele tem da ligação daquilo que Cristo fez e daquilo que a lei prometia, daquilo que o Velho Testamento prometia que o Cristo faria, essa ligação natural que ele faz e tão profunda, demonstra alguém que ou caminhou muito próximo com os apóstolos, ou caminhou com o próprio Cristo. Então ele diz, olha, esses que passaram por todas essas provações que eu acabei de citar, não viram o Salvador, mas alguns de vocês viram. Alguns de vocês, pelo menos, sabem que a promessa se cumpriu, o Salvador veio. Muitos de vocês são testemunhas oculares ou são próximos de testemunhas oculares que viram o próprio Salvador, viram o cumprimento da promessa. Como é que vocês agora estão pensando em voltar atrás? Se aqueles que lá atrás não vislumbraram nem sombra do cumprimento da promessa, não desistiram, por que é que vocês que viram ao cumprimento da promessa vão desistir? Então ele termina chamando a atenção dos seus leitores para que eles não esmoreçam, para que eles não desistam da caminhada, para que eles não retrocedam, porque a fé autêntica caminha em direção à salvação, a fé autêntica não retorna. Afinal de contas, somente as pessoas que têm fé entrarão no reino dos céus, somente as pessoas que têm fé é que de fato encontrarão salvação. Dizendo de modo bem direto, os que renunciam à sua fé ou deixam que ela desvaneça, não entrarão no reino dos céus. Felizmente, o que o autor constantemente tem nos dito é que nada pode apagar a verdadeira fé. Então, se nós temos a verdadeira fé, nós entraremos no céu, e se nós temos a verdadeira fé, nós continuaremos caminhando nessa caminhada de fé. Isso me leva às aplicações finais, para finalizar a nossa mensagem. E aí, diante disso que o autor nos fala, nós precisamos fazer uma autoanálise, um autoexame, uma aplicação disso às nossas vidas. Olhando para esses exemplos todos, olhando para esses comparativos que o autor faz, nós então precisamos perguntar a nós vivemos dessa forma? É assim que eu vivo? A minha visão do futuro é totalmente guiada pelas promessas de Deus? Será que eu possuo essa verdadeira fé? Será que o meu planejar de vida é pautado pela promessa de Deus? Será que eu olho para as circunstâncias e avalio ela não apenas pelos índices econômicos, ou pelos índices políticos, ou pelos índices geossociais? O que é que me faz continuar esperançoso? É quem está sentado na cadeira no Palácio do Planalto, ou são as promessas de Deus para mim? Ou são as promessas de Deus para cada um de nós? É isso que o autor está nos chamando a atenção a pensar. Eu vivo dessa forma, olhando para frente, como nós cantamos hoje, olhando para Cristo, grande autor da salvação. O texto da música diz, eu prossigo, pois avisto soberano galardão. É isso que o autor está tentando nos lembrar. O crente caminha olhando para frente, sempre esperançoso, sempre sabendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, a gente lida com as dificuldades, mas não perdemos as esperanças. Por quê? Porque sabemos que a promessa que Deus fez há de se cumprir. Sabemos que a promessa que Deus fez há de se cumprir. Um dia, todo o mal será julgado e será punido. Um dia, Cristo há de voltar para julgar vivos e mortos. Um dia, a paz reinará eternamente e viveremos com Deus para todo sempre. Isso é que nos faz continuar caminhando. Isso é que nos faz acordar todos os dias de manhã e nos lembrar que hoje nós vamos continuar fazendo aquilo que estamos fazendo sempre, anunciar o Evangelho a todos quantos precisam ouvir, independente das circunstâncias ao nosso redor, porque é a mensagem desse Evangelho que traz a nós essa esperança, capaz de olhar para as circunstâncias e dizer, eu continuo caminhando à frente. Eu continuo olhando para frente. Então, que nenhum de nós ouse deixar esse maravilhoso capítulo 11 de Hebreus, que muitas vezes só é lembrado ou pelo primeiro verso ou pela lista dos heróis da fé, mas que nós não deixemos esse maravilhoso capítulo sem fazer essa pergunta a nós mesmos. Será que eu vivo dessa forma?
Será que a minha vida é pautada por esse padrão de perspectiva do futuro? Isso também nos leva a uma seguinte pergunta: o mundo invisível é real para mim? Eu tenho certeza da palavra de Deus, certeza a ponto de obedecê-la, confiando no Cristo que ela proclama para minha salvação eterna? Será que eu entendo que, muito além das coisas visíveis, existe um mundo invisível que Deus controla também e que eu estou caminhando no meio desse processo, sabendo que Deus está no controle de tudo isso? Eu confio nessa palavra de Deus, de que esse Deus que é invisível controla todas as coisas e garante a minha salvação. A prova final que a minha fé é real, ou que a nossa fé é real, é o fato de que nós vamos permanecer nela até o dia da nossa morte. Essa é a prova final de que de fato temos fé. Temos essa fé que o texto nos ensina e que o texto conclama a nós. Em nossos últimos momentos ainda estaremos olhando para frente. Quando tivermos perdido tudo, continuaremos o quê? Olhando para frente. Até mesmo nos últimos resquícios de saúde ou de consciência, estaremos o quê? Olhando para frente. Porque a nossa fé está depositada numa promessa que vai se cumprir. A fé permanecerá. Por isso, finalizando as aplicações para nós nessa noite, e finalizando também a mensagem, é hora de nós abandonarmos tudo o que impeça o nosso progresso na fé. É hora de nós fazermos uma autoanálise e começar a perceber o que é que tem me impedido. Onde é que eu estou depositando as minhas esperanças que não estão, de fato, na promessa de Deus para mim? Nas promessas de Deus para mim. Onde é que eu estou calcado, procurando segurança que não seja única e exclusivamente na palavra de Deus, que há de se cumprir? Eu não estou dizendo que você deva viver alienado aos fatores externos, aos fatores políticos, geoeconômicos, o que quer que seja, aos fatores de saúde, às questões que nos englobam em todos os fatores ao redor de nós. Eu não estou dizendo isso, mas independente das circunstâncias, quer elas melhorem, quer elas piorem, nós caminharemos esperançosos. Não porque temos esperança na solução de homens, mas porque temos esperança na promessa de um Deus que não falha, na promessa de um Deus que cumpre a sua palavra, na promessa de um Deus que disse: eu voltarei para buscar vocês. E eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É com essa esperança que nós caminhamos. É isso que nos motiva. É isso que faz a gente continuar evangelizando, é isso que faz a gente continuar vindo à igreja, é isso que faz a gente continuar caminhando, ainda que o mundo cada vez mais se levante contra os nossos padrões, os nossos valores e o próprio evangelho que nós anunciamos. O que nos faz perder, o que não nos faz perder a esperança é a plena convicção de que Deus cumpre a sua promessa e Ele vai cumpri-la até o final. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fazermos uma oração final. Senhor Deus e Pai que está nos céus, ajuda-nos na nossa fraqueza a entender como é que nós podemos viver genuinamente pelos olhos da fé. Nós cantamos, nós repetimos vários cânticos que falam dessa temática. Esses cânticos muitas vezes nos acalentam o coração, até nos voltam à memória nos momentos de dificuldade, mas muitas vezes na caminhada nós somos pegos olhando muito mais para o mar fechado e para o exército de Faraó chegando aos nossos calcanhares, do que para a promessa de que o Senhor é o Senhor que abre o mar e que nos faz fazer caminhar por terra seca. Então ajuda-nos, Pai. Coloca em nossos corações a Tua palavra, coloca em nós o desejo por nos alimentarmos constantemente da Tua palavra, para que as Tuas promessas estejam sempre frescas e na ponta de nossas línguas e sempre próximas do nosso coração e da nossa mente, a fim de que nos momentos de dificuldade nós nos socorramos delas, nós nos lembremos delas e nós possamos continuar esperançosos. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que acorda todos os dias sabendo que tem um Deus sentado no trono do universo e que nada, absolutamente nada acontece
sem que Ele esteja no comando. Nós somos o povo que continua caminhando, mesmo em direção à dificuldade, sabendo que, até no meio da dificuldade, o Senhor é glorificado e o Senhor tem controle sobre a situação. Nós somos o povo que olha para frente, não olha para trás. Nós somos o povo que caminha para frente, não caminha para trás. Mas nós queremos nos comportar de fato dessa forma. Por isso nós precisamos da tua ajuda, do teu auxílio, do teu Santo Espírito que permanece conosco e caminha conosco. Que Ele nos incomode, que Ele nos molde, que Ele nos alerte, que os nossos corações sejam aquecidos, que nós sejamos lembrados de que a tua promessa para nós, de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é palavra de Deus para nós. É promessa de Deus para nós. E que o Senhor cumpre as suas promessas. Não há nenhuma promessa tua que o Senhor não tenha cumprido e que o Senhor ainda não vá cumprir. Ajuda-nos a lembrar disso. E que ao longo dessa semana nós possamos de fato espalhar essa esperança, demonstrar às pessoas que estão ao nosso redor que nós vivemos de uma maneira diferente, esperançosos, alegres, caminhando à frente. E que pela tua graça essas pessoas sejam incomodadas a nos perguntar qual é a razão da nossa esperança. Por que é que nos comportamos de maneira diferente? E aí tenhamos a oportunidade de compartilhar o teu evangelho, de compartilhar a mensagem que nos dá esperança, de compartilhar a verdade que trouxe a nós essa vida de esperança. Dá-nos fé, Senhor. Aquece a nossa fé. Aviva a nossa fé. De maneira que nós sejamos instrumento nas tuas mãos, para sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus e para sermos instrumento para levar outros a terem uma vida de esperança, uma vida de fé, a genuína fé, que nada, absolutamente nada, pode apagar. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações. E se há entre nós nessa noite alguém que ainda não teve um encontro genuíno contigo, ou que por acaso esteja duvidoso da sua fé, que o teu Santo Espírito hoje toque no seu coração, confirme nele a certeza dessa fé. E se ele precisa de fato ter um encontro genuíno, que seja nessa noite, que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos destapados, teu evangelho faça sentido para ele, e ele possa confessar a sua esperança, única e exclusivamente, no Cristo que deu a sua palavra e há de cumprir a sua palavra. Tem misericórdia, Pai. Fala conosco. Pedimos isso confiados em nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.